Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JG desta quinta-feira. Vamos aos destaques desta edição. O consórcio tem até o dia 31 de julho para finalizar reformas das plataformas 1 e 2 do terminal da Praia Grande. O prazo foi estipulado hoje durante a audiência de conciliação na Justiça, que também definiu a criação de uma tarifa para a manutenção dos terminais. Você vai ver também. Professores da rede pública de São Luís definem paralisações de advertência em protesto pela falta de reajuste. Nós iremos fazer 2 dias de paralisação, dia 3 e dia 17, e uma paralisação de advertência contra a política de arroxo salarial do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Receita Federal apresenta resultado da operação de combate à venda de mercadorias falsas no comércio de São Luís. Vereador Chico Carvalho, do PSL, explica a situação do partido aqui no estado e nas eleições da capital, após a saída do presidente Jair Bolsonaro. E a colônia de férias da Biblioteca Benedito Leite, que atrai o público infantil apaixonado pela leitura. A Receita Federal apresentou hoje o resultado da Operação Barba Negra, aqui na capital, que combateu a venda de mercadorias falsas no comércio de São Luís. Essa operação teve como foco mais de 25 lojistas no centro da cidade. A variedade de itens oferecidos no comércio informal no centro de São Luís é grande. A maioria dessas vendas é irregular e, mesmo assim, é muito comum a procura pelos produtos. De olho na irregularidade, a Receita Federal realiza fiscalizações de rotina, tanto no comércio informal como em outros pontos, como o aeroporto e transportadoras. Durante todo o ano passado, as operações do órgão resultaram em R$56 milhões em mercadorias contrabandeadas que foram apreendidas. A Receita Federal do Brasil ela faz o controle de todos os pontos de entrada dessas mercadorias aqui no estado do Maranhão. Então a gente faz operações no aeroporto, a gente faz operação na zona portuária, faz operações nas transportadoras de carga, transportadora de carga aérea, transportadora de carga terrestre, faz operações nos correios, enfim, nos principais pontos de entrada dessas mercadorias. O que a gente tem anotado é ano após ano um crescimento no volume de mercadorias, dessas mercadorias, tanto mercadorias falsas quanto mercadorias originais, porém introduzidas sem o pagamento dos tributos. E em ambas as situações a Receita Federal intervém e faz a retenção das mercadorias. Os materiais apreendidos pela Receita Federal são destinados para locais específicos. Produtos como cigarros e brinquedos falsificados são encaminhados para um aterro e destruídos. Já os itens contrabandeados, que não foram pagos os impostos, geralmente são incorporados para órgãos do patrimônio público. Muitas mercadorias contrabandeadas também são vendidas na internet por um valor bem abaixo do preço. Isso porque os impostos de importação e sobre produtos industrializados não são pagos. Caso o consumidor desconfie de alguma irregularidade, deve fazer a denúncia no site da Receita Federal. A orientação que a gente dá, principalmente para as pessoas, para o consumidor final que compra através da internet, é ter bastante cuidado. Não existe almoço grátis. Se um produto está com 40%, 50%, 60% de desconto, não é normal. Deve ter alguma explicação para isso. Então é importante que o consumidor fique atento para não estar comprando uma mercadoria, um produto eletrônico que depois tenha sido contrabandeado, que depois vai ficar retido e não vai ter acesso a esse equipamento. Olha, São Luís teve um crescimento de 33% nos números de violência relacionados a roubos seguidos de morte. Esse levantamento foi divulgado pelo Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público. Cresceu o número de latrocínios, roubo seguido de morte na região metropolitana de São Luís. Os dados do Centro Operacional Criminal apontam que a região metropolitana estava em uma tendência de queda, mas os números começaram a subir entre 2018 e 2019. Em 2019, foram registrados na capital, São Luís, 29 casos de latrocínio, o que representa um aumento de 33% em comparação com 2018. Mas, segundo as estatísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o número de mortes violentas apresentou queda com redução de 32% nos casos de crimes violentos letais intencionais, onde estão incluídos os homicídios, lesão corporal com morte e o latrocínio.
Os crimes violentos, letais e intencionais são a base da Secretaria Nacional de Segurança Pública para medir os índices de violência no país. Outra estratégia é a utilização do comparativo de períodos iguais para determinar a evolução ou queda destes números. O georreferenciamento, que é feito em São Luís do Maranhão e no qual o CAOP Criminal tem intensa participação juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e demais órgãos envolvidos, ele é muito importante porque ele dá um indicativo, esse georreferenciamento, das áreas da cidade nas quais determinados tipos de delito ocorrem com mais frequência. E essa é a grande importância da pesquisa. O investimento em políticas públicas eficazes com a organização dos centros urbanos é apontado pelo pesquisador como uma das principais formas de reduzir essa e outras modalidades de crime. As promotorias do controle externo da atividade policial têm ampliado muito, da promotoria da qual eu faço parte, tem ampliado muito a sua área de atuação, tentando estimular os entes públicos para que atuem dentro da prevenção do delito com ações inclusivas, com políticas públicas que venham a combater a origem do problema. E a origem do problema está nessa intensa exclusão social das pessoas. Olha, o consórcio central, responsável por administrar o terminal da Praia Grande, tem 30 dias para iniciar a reforma das plataformas 1 e 2, que foram interditadas nesta semana. O prazo foi acertado hoje, durante uma reunião de conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Além disso, as obras deverão ser concluídas até o dia 31 de julho e a reforma do restante do terminal será realizada até o final de 2020. Além dos prazos dados para a conclusão das reformas, também ficou definida a criação da tarifa de utilização do terminal, o TUT, um fundo que vai servir para a manutenção dos terminais de passageiros da região metropolitana. A arrecadação dos recursos é de responsabilidade dos consórcios, que deverão destinar o valor de uma passagem em cada viagem para o caixa desse fundo de manutenção. Portanto, a princípio, o usuário do transporte público não será afetado com o aumento de passagem. Também ficou acertado na audiência que a Prefeitura de São Luís se compromete a cancelar multas e extinguir todos os atos de infração contra o consórcio central. E a gente segue aqui, continua falando sobre a situação do transporte público, mas agora da categoria dos rodoviários. Uma audiência no Ministério Público definiu a situação dos funcionários do consórcio via SL. Mais de 160 pessoas foram demitidas e muitos estão com salários atrasados. As informações agora com o repórter Eduardo Gomes. A audiência foi realizada no Ministério Público do Trabalho e contou com a presença de representantes da SMTT, do Sindicato dos Rodoviários e de empresários que atuam no consórcio via SL. No ano passado, a SMTT fez uma intervenção do trânsito e algumas linhas desse consórcio foram retiradas de circulação. E com isso, cerca de 170 rodoviários acabaram ficando sem função. Agora há pouco eu conversei com Isaías Castelo Branco. Ele preside o Sindicato dos Rodoviários e deu mais detalhes sobre esse assunto. Foi uma reunião bem cansativa, muito puxada entre o Sindicato dos Rodoviários, assim também como a SMTT e o consórcio VSL, onde o consórcio informou as partes que vai estar fazendo a demissão aí de 170 trabalhadores em razão da retirada dos carros deles que perderam as linhas para outros consórcios. Foi feita uma intervenção por parte da Prefeitura. Nós entramos com um pedido para que garantisse a rescisão desses trabalhadores e o remanejamento deles para outra empresa. O que ficou acordado lá hoje é que vão voltar a reunir dia 10, a empresa vai repassar para o sindicato e ao Ministério Público de que forma que vai quitar as verbas rescisórias desses trabalhadores e aí no dia 10 retomar também a discussão da reintegração desses trabalhadores nas empresas que eventualmente estão assumindo aí as linhas do consórcio VSL. O consórcio atua principalmente na zona rural e em bairros também aqui da capital maranhense. O sindicato afirma que vai continuar atuando para garantir os direitos dos rodoviários.
Inclusive, essa ação do Ministério Público hoje já foi uma ação nossa com pedido dessa mediação para ver se a gente resolve a situação dos trabalhadores. A nossa preocupação é que esses trabalhadores aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com os trabalhadores da menina Jesus de Praga e Gemalog, que na época ficou aí média 316 trabalhadores só dessas duas empresas que foram demitidos, não foram contratados pelas outras empresas e também não receberam suas verbas rescisórias. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Outra categoria insatisfeita é a dos professores da rede municipal de ensino aqui da capital. O sindicato da categoria anunciou algumas paralisações de advertência que serão realizadas devido à falta de reajuste por parte da prefeitura. As paralisações nos dias 3 e 17 de março serão de advertência. Os professores do município de São Luís reivindicam o reajuste salarial que não acontece desde 2016. A categoria pede a implantação do reajuste salarial de 32,15%, referente aos 12,84% do piso nacional de 2020, mais as perdas acumuladas no período de 2017 a 2019. Além disso, a categoria também denuncia a falta de manutenção nas escolas. Nós iremos fazer 2 dias de paralisação, dia 3 e dia 17, e uma paralisação de advertência contra a política de arroxo salarial do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que há 3 anos não paga o reajuste da categoria de professores. Durante as paralisações, os professores realizarão encontros com os pais de alunos. E outra queixa da categoria é em relação à administração do município com os recursos do Fundeb. De acordo com o sindicato, em 2019 foram repassados quase 400 milhões de reais ao município, o que representa um crescimento de quase 10% em relação aos cálculos da Confederação dos Municípios. E no dia 18, a paralisação é nacional, em favor do novo Fundeb e a tramitação da PEC 1515, a educação de todo o país vai paralisar suas atividades no dia 18 de março. Veja a seguir, aqui no estúdio, uma entrevista com o presidente do PSL, vereador Chico Carvalho, para falar sobre a situação do partido aqui no estado após a saída do presidente Jair Bolsonaro e os caminhos, claro, nas eleições municipais aqui na capital maranhense. A gente volta já. Jornal da Guará segue de volta e agora trazendo a temática da política. Eleições 2020, os nomes começam a se fortalecer, os diálogos ficam mais firmes entre os partidos. A definição deve acontecer mais para frente. Agora o momento é de acertar o passo, garantir vitória lá na frente, quem sabe depois dessas eleições. Hoje recebemos o vereador Chico Carvalho, presidente estadual aqui do PSL. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Boa noite, Hugo Reis, boa noite, telespectadores. Estou aqui à sua disposição. Presidente, nós temos a situação que todos querem entender. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se desfiliou do PSL. Como fica o Maranhão depois da saída do presidente? Afeta de alguma forma, atrapalha, ajuda? Como é que fica esse embaraço? Não, o PSL existe há 23 anos. Eu estou na presidência do partido há 17 anos. Bolsonaro que veio para o PSL, hoje eu fui surpreendido com um blogueiro dando uma nota, o ex-partido de Bolsonaro. Não, o partido existe há 23 anos. Bolsonaro que veio para o PSL. E nós o tratamos muito bem, né? Recebemos o Bolsonaro aqui com um tapete verde e amarelo e ele resolveu sair do partido. O blogueiro de hoje disse que o PSL, como se o PSL estivesse à venda. Quem der mais, leva o partido. Eu quero dizer só que na eleição passada, o PSL não teve candidato a prefeito, nós coligamos com o PDT do Edivaldo Holanda, e eu desafio quem quer que seja, vir provar e vir dizer que o PSL se vendeu para alguém. O vereador Chico Carvalho também sempre fez política sozinho, com o pé no chão. Nunca tive um deputado, nunca tive um governador, nunca tive um prefeito que pegasse nas minhas mãos e dissesse: você é o meu candidato, eu vou lhe ajudar. Mas, de qualquer forma, sempre sozinho. O PSL chamou a atenção né, com essa onda do Bolsonaro
E agora a saída dele, mas mesmo assim permanece essa tensão. Partidos já vêm conversando. Recentemente a gente teve uma foto divulgada nos meios de comunicação com o DEM. Existe um diálogo, existe um acerto. O que é aquela conversa? Deixa eu lhe falar. O PSL teve alguns surfistas, muitas pessoas vieram para o partido surfar na onda Bolsonaro. Nós tivemos um momento que a gente tinha vários candidatos a prefeito. O Coronel Monteiro, quando lançou a candidatura dele pelo PSL, candidato a prefeito de São Luís, o vereador Chico Carvalho estava lá junto com ele. Depois o apóstolo Silvio Antônio lançou a candidatura dele no encontro que a gente fez, colocou o nome dele à disposição do partido. O vereador Chico Carvalho estava lá. Nós tivemos o Alan Garcês, que era afiliado ao PSL, que nunca foi no PSL dizer que ele era o candidato do PSL, mas ele dizia na imprensa, sou candidato pelo PSL, saiu. Todas essas pessoas saíram do partido. Nós filiamos Tadeu Palácio, uma grande festa que a gente fez, o esperamos para ele definir a sua candidatura a prefeito de São Luís, ainda estamos esperando. Ainda existe chance ainda do... Existe, eu tenho uma determinação do Diretório Nacional do PSL para nós termos candidaturas próprias no maior número possível de municípios do Maranhão. E São Luís está enquadrado nisso. Estamos esperando a resposta do ex-prefeito Tadeu Palácio. Recebi no partido a visita do Braide, recebi do Neto Evangelista, não conversei com Rubem Júnior, conversei com o pai dele me convenceu. Essa reunião, inclusive, aconteceu de vereadores com o Rubens, pai, que coordena aí essa militância do Rubem Júnior? Não, eu tive um encontro com o vereador Astro, me convidou para ir na casa dele, ele e o Pereirinha, e teve uma conversa, mas nós não definimos nada, eu entrei calado e saí mudo dessa reunião, então não acertei nada com ninguém ainda até o momento. Mas há a pretensão do PSL, o senhor já disse que existe uma determinação de que lance o nome. Sim. E já em não tendo, nós vamos conversar com a direção nacional, que vai dar diretrizes para a gente saber qual o melhor candidato que a gente deva apoiar em São Luís. É importante, o partido teve um número bastante de filiados, aumentou. Aqui no Maranhão também houve esse considerável aumento. O que é que se pensa do PSL no Estado, para as prefeituras municipais, para as câmaras municipais? Eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores. E é óbvio que a gente pensa em ter uma candidatura em 2022 a governador, a senador. A gente pensa nisso, o partido tem que crescer. Nós não podemos ser só coadjuvante, a gente tem que ser o artista principal dessa novela da política aí. Existe algum outro grande município, como por exemplo Imperatriz, que é o segundo da cidade? Existe uma força do PSL para que lance esse nome, também possa vir a disputar a eleição municipal? Nós temos lá o presidente Roma, o presidente do partido, com a Mariana, que foi candidata a deputado estadual e teve 14 mil votos em Imperatriz. Eu passei a determinação para eles lá resolverem qual o melhor candidato em Imperatriz, assim como em Balsas, assim como em Codó, que a gente tem o Ricardo Acha, candidato a prefeito em Codó. Em Balsas temos o Zé Gabriel, que é o candidato a prefeito lá em Balsas. E quase todos os municípios do Maranhão nós vamos ter candidaturas próprias a prefeito e um quadro bom de vereadores. Essa é a determinação da direção nacional. Vereador, fundo partidário para essas eleições. O PSL, como cresceu, paralelamente a isso, tem um montante interessante para ser utilizado nessas eleições. Como deve trabalhar o partido? Olha, hoje o PSL tem um dos maiores fundos partidários e um dos maiores fundos de campanha eleitoral, né? Mas nós não sabemos o que vem para o Maranhão. Isso depende da direção nacional do partido. Não tem um diálogo muito claro com a direção nacional? Não existe portas abertas, esclarecimentos, joga cartas postas à mesa? Tenho muita ligação com o Luciano Bivar e com o vice-presidente Antônio Rueda, são meus amigos, muito próximos, mas não tem nada determinado. Até o final do ano passado nós tivemos muitas confusões, daquelas suspensões daqueles deputados federais e senadores. Eu estava lá, participei de todas as reuniões e ainda não tenho essa determinação. Devo estar em Brasília no dia 4 e 5, conversando com a direção nacional para a gente determinar esse fundo partidário, o que vem para cá, o que a gente pode fazer.
tempo de exibição na televisão também é um tema recorrente que interessa a outros partidos pequenos que possivelmente possam aí fazer a ligação com o PSL. Isso tudo também vai ser levado em consideração? É isso aí que os outros partidos estão procurando o PSL, é exatamente isso. O fundo partidário e o maior tempo de televisão. O PSL hoje tem um grande tempo de televisão que interessa a toda a candidatura em São Luís. A gente viu que o presidente da República se elegeu com a força das redes sociais. A força na televisão, o partido era pequeno. O que o senhor tem a falar sobre isso? As redes sociais podem ser também um mecanismo que possa impulsionar esses candidatos do PSL aqui no Maranhão? Com certeza. As redes sociais vão determinar a eleição de muitos candidatos, né? Agora também, se você for no Maranhão, eu vou citar bem aqui, São Luís, zona rural de São Luís. Muitos bairros de São Luís não entra internet, você chega num bairro desse, chega lá no quebra-pote, a rede cai de telefone. Então nós vamos usar também muito papel, muitos informativos, pelo menos... Sola de sapato, como a gente costuma realmente dizer, visitar os pontos. Com certeza é isso. Bom, presidente, o que falar então do partido para esse momento, já que já estamos em janeiro, mas já é o ano eleitoral, já se começa essa discussão, esse diálogo. O senhor mesmo já falou que os partidos têm me procurado por conta desse tempo de exibição na televisão, fundo partidário também é interessante para essa junção. É um momento de avaliar, é um jogo real de xadrez para ser colocada a peça certa no momento certo? Com certeza. Nós estamos reunindo, o PSL hoje aqui em São Luís tem um grande quadro de vereadores, nós devemos eleger de 3 a 4 vereadores em São Luís, não tenho dúvida disso. Fizemos uma reunião na sexta-feira passada, hoje quase partido nenhum tem um quadro que o PSL tem para disputar a eleição de vereador em São Luís. Nós temos 48, eu tenho que lançar 47. Eu fiz uma reunião sexta-feira com 48 pré-candidatos, nomes bons, e que me permitam não estar dizendo o nome, porque hoje a gente fala o nome aqui, as pessoas vão cooptar essas pessoas lá na frente. Então a gente está trabalhando no calado, com um grande quadro para elegermos o maior número de vereadores e vamos esperar essa semana, eu devo conversar com o Tadeu Palácio para ele se posicionar, ser candidato. O senhor mencionou 2 nomes, o Braide, o Eduardo Braide e o Neto Evangelista nessa conversa recente. O que é que tem dessa conversa? O que é que pode sair desse fruto? São 2 nomes que são bem cotados aí na avaliação. Isso. Nós não determinamos nada, eles nos procuraram. Eu também fui procurado pelo Iglesio, que queria vir para o partido disputar uma eleição, mas eu tenho que consultar lá a direção nacional, porque o Iglesio veio de um partido de esquerda, né? De repente, o PSL, que é um partido de centro, de repente, nós ficamos com um partido de extrema-direita, que a gente nunca foi de extrema-direita. O PSL sempre foi um partido de centro. E a gente, tudo que vai fazer aqui, a gente apanha da imprensa, as pessoas falam, tentam denegrir a imagem da gente, tentam denegrir o partido, e eu tenho que estar alinhado com a direção nacional do partido para ver qual a melhor forma da gente caminhar aqui no Maranhão. Vereador Chico Carvalho, presidente do PSL aqui no Maranhão, nosso muito obrigado pela sua participação, desejamos sucesso e estamos aqui de portas abertas para acompanhar esse processo eleitoral. Agradeço a oportunidade e estou sempre à sua disposição. Tá bom? Bom, depois do intervalo, tem as análises políticas do nosso comentarista de política, Marcos Saldani. A gente volta já. Jornal da Guará de volta e agora vamos às análises de Marcos Saldani, nosso comentarista de política. Boa noite, Saldani. Boa noite, Hugo. Recebemos ainda há pouco aqui o vereador Chico Carvalho, do PSL, presidente do diretório. Deu nomes importantes aqui, foi bastante assediado. A Neto Evangelista, também teve o Eduardo Braide, também uma conversa com o Rubão, que coordena aí a equipe, lógico, a pré-candidatura do filho, Rubem Júnior. O PSL é a menina dos olhos. Pois é, Hugo. Olha, uma entrevista muito boa, com aspectos realmente relevantes, porque essa semana se falou muito de como seria o encaminhamento do PSL. Afinal de contas,
terá de fato um candidato próprio ou fará uma aliança. Pelo que a gente ouviu da entrevista do presidente do PSL aqui em São Luís, no Maranhão, a questão é justamente a ser definida. O momento é de conversas. E isso parece que ele tem feito, né? Tem sido cortejado por alguns políticos, como você citou, incluindo o doutor Iglesias, que busca aí uma legenda para participar. Mas tem um detalhe que ele disse que eu achei muito interessante, foi uma lembrança de que na eleição passada, em anos anteriores, o PSL, muito antes dessa confusão toda da ida do Bolsonaro para lá, o partido coligou com o atual prefeito Edivaldo Holanda, né? Na época do Edivaldo Holanda, no primeiro mandato PTC, ele era do PTC, e no segundo PDT. Com a ida do Bolsonaro para lá, o partido teve que fazer algumas mudanças, ou seja, ele disse isso agora, que o doutor Iglesias procurou o partido, mas ele precisaria ir de uma conversa com o Diretório Nacional para poder saber que caminho ele vai fazer. Então, o que a gente pode pensar, o que é válido a gente pensar? Qual é o peso que vai ter, de fato, o Diretório Nacional na definição desse candidato ou dessa aliança que o partido vai fazer, e de que forma a saída do Bolsonaro, de fato, muda o encaminhamento do partido. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente ver. Por exemplo, uma vez com a aliança com o ex-prefeito com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Agora, o Edivaldo Holanda Júnior pode encaminhar para um lado. O PSL estaria livre, por exemplo, para apoiar um nome mais à esquerda, por exemplo, já que o próprio presidente do partido agora, o Chico Carvalho, falou que o partido não é direita, ele é centro. Então, o partido estava, talvez, numa direita, e com o Bolsonaro e os filhos dele, eu diria que numa extrema direita. Então, provavelmente, o partido agora volta para esse caminho mais ao centro. E Tadeu Palácio ainda é um nome cogitado, talvez seja o nome mais vivo nessa disputa, para ser, de fato, o pré-candidato do partido, né? Bom, mas conversas estão sendo feitas, por exemplo, o Braide. O Braide é um pré-candidato, indiscutivelmente, que já tem um nome posto, é quem vem liderando as pesquisas, o que não quer dizer tanta coisa, porque ainda falta muito. Nós já vimos vários candidatos derreterem. Mas uma coisa, ele precisa de diálogo, ele sabe disso, ele precisa aumentar a sua rede de conexões. Então, claro que para ele o PSL é interessante, né? Bom, o presidente disse que a tendência é ter um candidato próprio, mas o Braide, talvez, mais ao centro, tenha um pouco o perfil do partido. Claro. Vamos aguardar para ver como é que se comporta o Braide e como é que se comporta o partido que, há que se lembrar, você ressaltou isso na entrevista, tem um fundo partidário interessante, que não se sabe como vai ser esse rateio e se os filhos do Bolsonaro vão deixar esse fundo permanecer com o partido ou se vão exigir aí já essa mudança. Isso é um ponto que a gente precisa perceber. Saindo um pouco de PSL, pensando em outros nomes. O Roberto Rocha, essa semana, fez aí algumas manifestações pelas redes sociais e deixou muito claro que não tem nada acertado com o Hélito do Curso. Ou seja, há um espaço muito grande para o partido, inclusive, fazer uma aliança com o Braide, inclusive, né? Então, não é improvável que o PSDB caminhe aí com o Braide. Por outro lado, o Hélito do Curso vai ter que brigar muito no partido se quiser ser candidato ou vai ter que buscar uma outra legenda. Porque ele já disse que vai para a campanha, não abre mão. Só tem um problema a ser pensado. O Roberto Rocha, claro, como qualquer presidente partidário, tem que buscar o melhor para posicionar o partido. Mas vale lembrar que o PSDB costumava ter candidatos, ter nomes à disputa de prefeitura, nomes a disputas de governo, ser um partido forte. Então a gente avalia que com o perfil do senador Roberto Rocha, o partido não conseguiu aí uma força muito maior. Então ele tem um perfil, às vezes, meio de coronel, meio de cacique no partido e desagregador. Então é um momento que ele tem de provar. O PSDB fez um prefeito, né? Fez já exatamente. João Castelo, né? Liderando aqui na capital. Pois é. Mas temos aí um nome, pode nascer mais um nome nessa disputa eleitoral? Se já tem um número grande de números, né, de pré-candidatos, deve vir mais um outro aí nos próximos dias, né? O Cidadania, da senadora Elisiane
Gama também falou aí essa semana que logo vai anunciar e que o partido deve ter, de fato, um pré-candidato. Esse nome a gente não sabe ainda quem vai ser, né? Então fica aí a expectativa para o anúncio de quem vai ser, mas esse nome aí, segundo ela, alguém que vem para disputar, vem com força, né? Vem com todo o gás aí para essa disputa na capital maranhense. Então, além dos nomes postos todos, né? Pode ser que surja aí um nome novo, né? Não sei se alguém aí de outro partido vai migrar para poder compor, ou se de fato o nome não. Vamos aguardar aí que está bem movimentado, né? Perfeito, Saldanha, muito obrigado, uma excelente noite, a gente se encontra aqui no JG. Bom trabalho para você também. Obrigado. Bom, no próximo bloco vamos dar uma dica de colônia de férias bem diferentona. Que tal levar seu filho a uma biblioteca? A Biblioteca Benedito Leite. Eu te mostro já já, mas antes fique com a Tábua de Marés. Para esta sexta-feira, dia 24, a Tábua de Marés se comporta da seguinte forma: a 1h32, a baixa-mar, com 0,6 metros. Às 7h32, a primeira pré-mar, com 5,1 metros. No período da tarde, 1h44, acontece nova baixa-mar, com 1,1 metro. E às 7h43, com 5,6 metros, a última pré-mar do dia. Voltamos e tem muita gente ainda de férias, sabia? A criançada, essa magia que são as férias, que tal curtir esse período aprendendo, viajando nas histórias dos livros? Bom, né? Se você gostou, essa é a dica da Biblioteca Pública Benedito Leite, onde acontece uma colônia de férias diferente, voltada para esse público infantil. Essa é a Alice, de 8 aninhos, e foi assim que ela decidiu passar as férias, lendo e brincando na Biblioteca Pública Benedito Leite. Do que eu gosto nessas excursões da Escola Magali. Vamos lá, crianças. Pode fazer qualquer coisa. A gente pode ler livro, a gente pode... As pessoas contam história, a gente assiste filme. Eu gosto daqui. É a segunda vez que eu tô vindo aqui. Por aqui, a Alice também fez várias amizades. E uma delas é a Lara, que está gostando, aliás, amando preencher o tempo livre assim, com o mundo mágico dos livros. Eu que disse isso lá atrás. O que você está achando desse dia especial aqui na biblioteca? Tô amando. A Lara veio acompanhada da avó, que quando soube da colônia de férias na biblioteca, fez questão de trazer a netinha. Era um desejo da Lara, né? Vir aqui na biblioteca há muito tempo. Todos os dias que se passava, ela queria vir aqui. Ontem a gente saiu, nós fomos ao médico e ela disse: vó, mas a gente vai passar na biblioteca, vamos. Aí trouxe ela nesse mundo encantado aqui desses livros, né? Aí pousou para as fotos, pegou o livro, fez o cadastro dela mesma. Lá na recepção, levou 3 livros, devorou os livros ontem à noite, já trouxe, já quer levar mais. E não basta só levar, tem que ler e brincar também. Esse incentiva a participação dos pais, avós, para ajudar a criançada a desenvolver o gosto pela leitura, tem sido o diferencial de mais uma edição do projeto Lendo nas Férias. É a 11ª edição, né, que a gente faz, iniciamos em 2015. E esse ano resolvemos inovar e apostar, né? Era um desafio de não fazer inscrição, de não limitar o número de crianças e trazer o pai e a mãe para dentro da biblioteca. Então, as nossas atividades, os pais participam, aqui é o espaço para eles contarem história para os filhos, brincarem com os filhos. A gente está trazendo muitos jogos, né? Muitas brincadeiras novas. E é isso que a gente está apresentando a Benedito Leite como esse espaço de convivência familiar. Toda a programação da biblioteca é gratuita e são oferecidas diversas atividades, com contação de histórias, bate-papo com escritores maranhenses, cinema, oficinas de criação artística e literária e brincadeiras com jogos educativos. A Maria Clara escolheu o jogo de formar palavras e resolveu brincar junto com a mãe. Eu acho divertido. Você está gostando dessas férias aqui na biblioteca? Sim. Eu vi o anúncio no Instagram, né, e acho muito importante, porque ela está de férias, aproveitar essas férias, né, unindo o útil ao agradável.
A família do Rio de Janeiro veio passar férias em São Luís e aprovou a iniciativa. Além dos livros, eles escolheram um jogo de estratégia para aproveitar o momento. Que é um jogo de estratégia e elas não sabiam, né, como é que jogava, e aí eu estou ensinando que quando tira os 6, aí sai da casa. E elas têm que pensar, né, para comer os outros e conseguir ganhar o jogo. Os momentos assim, né, com os filhos e família, é muito gostoso. Estamos aproveitando bastante mesmo. Você já pensou em encontrar um quadrinhos desse tamanho? Pois é, essa aqui é a história do Flash Gordon. Esse aqui é um item raro de colecionador. Aliás, esse cantinho aqui é destaque na colônia de férias da Biblioteca Pública Benedito Leite. Aqui tem uma exposição de quadrinhos raros. Tem, por exemplo, a revista do Fantasma, edição de 1953. Tem também história do Tarzan, também em quadrinhos, histórias de faroeste, entre outras. Tudo aqui foi doado, inclusive o doador não quis se identificar mais. A comunidade agradece e toda essa coleção, a partir de fevereiro, vai fazer parte aqui do acervo da biblioteca. É uma coleção rara, né? Realmente são quadrinhos de colecionador que ele fez, era a coleção dele que ele doou inteira para a biblioteca, mas não quis se identificar, e a gente achou por bem mostrar para a comunidade que a gente tem durante todo o mês de janeiro. Em fevereiro ela é incorporada ao acervo, as pessoas podem vir aqui, fazer uma leitura. Lógico que a gente não vai emprestar os gibis, mas eles vão poder se deliciar com essa coleção. Que maravilha, hein? Uma boa noite para você, fique ligado na nossa programação aqui da TV Guará. Uma ótima noite, amanhã a gente se encontra aqui no Jornal da Guará. Até lá.